Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula. Esta aula de hoje é muito importante, não menosprezando as outras, que foram muito importantes também, mas esta de hoje é muito importante. Aprenderemos muitas coisas aqui que irão verdadeiramente esclarecer ao nosso ser muitas coisas referentes à divindade, à humanidade de Deus. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a natureza humana e divina de Jesus, meus amados. Neste primeiro trimestre aqui nós estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical e estamos falando sobre a defesa da fé cristã. Mas vamos iniciar, para que nós não tomemos muito tempo dos irmãos. E é preciso, meus amados, entender que uma das doutrinas mais difíceis da Bíblia é esta, porque Jesus ele é apresentado como Deus e também como homem, então é muito difícil. Como nós já vimos, ele é chamado tanto de Filho de Deus como Filho do homem. E isso também, meus amados, é conhecido como uma natureza teantrópica. Natureza teantrópica. Mas como isso é possível, afinal, não é verdade? Como é que ele pode ser plenamente Deus e plenamente homem, sendo uma só pessoa? É muito difícil para nós, seres humanos, entender essas coisas. O fato dele ter se tornado, meus amados, homem, não anularia, por um acaso, a sua divindade? Como é que nós poderíamos explicar essas coisas, não é verdade? Jesus, meus irmãos, ele nunca deixou de ser Deus. Nunca, em momento nenhum. Porque Deus, ele nunca deixa de ser Deus, ele é eternamente, todos nós sabemos. Ocorre que alguns hereges, eles entendem que como homem, Jesus não poderia ser Deus. A carne é pecaminosa, segundo o entendimento deles. A carne é pecado, então não poderia ser Deus em hipótese alguma. E hoje nós falaremos dessas duas naturezas de Deus, como nos é apresentado aqui. O texto é de Romanos de 1 a 4, Romanos 1, de 1 a 4, e Filipenses 2, de 5 a 11, meus irmãos. Amados, como nós já estudamos, o Antigo Testamento ele profetiza sobre a divindade de Jesus, o Messias, cuja vida e ministério, meus amados, são perfeitamente descritos no Antigo Testamento. Lucas já nos deixa muito claro essas coisas no capítulo 24, versículo de 27 a 44. Portanto, Jesus, ele é Deus, e juntamente com o Espírito Santo, eles são a mesma pessoa, ou seja, um só Deus, porém com funções diferentes, como nós já temos visto nas nossas últimas aulas, não é verdade? E como nós percebemos nesse texto que está aqui sugerido, eu não vou ler porque nós mencionaremos durante a nossa aula de Romanos e de Filipenses. Nesta leitura nós já entendemos que o primeiro Adão, com toda a sua dependência, com toda a sua descendência, ele sentiu o desejo de ser como Deus. Lá em Gênesis 3:5 nos fala dessa maneira. E em contraste a isto, meus amados, o contraponto, em contraste a isto que nós falamos agora, Jesus, embora sendo de fato Deus, ele não se apegou egoisticamente aos seus atributos e aos privilégios divinos que ele tinha. E aí, dessa maneira, ele aceita com humildade e resignação a vontade do Deus Pai para a absolvição da raça humana de toda a condenação eterna que nós haveríamos de ter, mas graças a ele nós fomos libertos, não é verdade? Amados, Jesus ele é perfeitamente Deus e perfeitamente humano, e este é um dos conceitos basilares do Novo Testamento. Ele não perdeu ou renunciou a seus
atributos divinos como a onisciência, a onipotência, a onipresença. Porém, meus irmãos, para que ele pudesse viver nesta terra como verdadeiro homem, como de fato ele veio e viveu, voluntariamente ele escolheu o caminho da humilhação. E ao contrário de Lúcifer e de Adão, ele assumiu plenamente a figura de filho e servo de Deus. Isso precisa ficar muito claro para todos. Ele depositou toda a sua glória natural, meus amados, nas mãos de Deus Pai, conforme nós vemos lá em João 1,14, João 17, de 5 a 24, Lucas também, Lucas 9, 32, Romanos 8,3, meus amados, Hebreus 2, 17. Jesus, meus irmãos, ele foi além de entregar-se à morte, ele passou por todo o sofrimento físico, emocional e espiritual de ver ali a sua própria criação, meus irmãos, submetê-lo ao mais cruel e humilhante dos aniquilamentos, ou seja, a morte de cruz, como se ele fosse um criminoso dos piores, um amaldiçoado. Nós vemos isso lá em 2 Coríntios 8, 9, em Hebreus 5, 7 e 8 também, Gálatas 3,13, Hebreus 12, 2, nós vemos essas questões. Mas, meus amados, a ressurreição e a exaltação por parte de Deus Pai a Ele é a resposta para esta obediência filial que Ele teve. Este, meus irmãos, é o amém de Deus para o está consumado do Filho, para o tetelestai, para o está consumado do Filho, meus irmãos. E assim, um dia, meus amados, nós cremos nisso e clamamos por isso, está nas Escrituras desta maneira, mas nós temos convicção disso acontecer, de que isso vai acontecer. Um dia todas as pessoas do mundo dobrarão os seus joelhos diante de Cristo. E a palavra é bem clara com relação a isso, e reconhecerão Ele como Senhor, quer voluntariamente ou não. Ok? Isso está lá em Romanos 14, 9. Quando eu falo de não voluntariamente, as pessoas que não reconheceram, mas vão ver a glória de Deus sobre tudo e sobre todos, então elas vão ter que reconhecer, porque, tipo assim, vamos dizer, ele existe. Era tudo verdade. É isso que eu estou falando para os irmãos. Desculpem a simplicidade da maneira como eu falo com vocês, mas eu acho que nós temos que conversar dessa maneira. Então eu queria deixar claro também, outro detalhe, eu queria deixar claro aqui para os irmãos também, que a Escritura afirma e sustenta com uma base muito sólida que a divindade, meus irmãos, ela coexiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendam isso. Agora, dessas três pessoas, a única que tem uma natureza teantrópica, como nós já falamos, é Jesus. Ou seja, ele une essas duas naturezas em uma única pessoa. Jesus Cristo tem em si a divindade e tem em si a humanidade. Meus amados, a natureza divina e a natureza humana. É isso que traz para nós Filipenses 2, de 5 a 11, João 1, de 1 a 3. Deixa certo que, em princípio, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava em um princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E assim, meus irmãos, será sempre pela eternidade. Amém? Nosso propósito hoje aqui nesta aula com os irmãos é reafirmar a natureza divina e humana de Jesus, que ocorre ao mesmo tempo, e poucas pessoas entendem isso verdadeiramente. Ou entendem, mas não sabem como fazer uma apologética, como defender isso, como afirmar com concisão, até mesmo dentro do seu próprio ser, de que realmente é fato. Então o nosso propósito hoje é deixar isso bem claro para os irmãos, e também mostrar as heresias que atacam esta doutrina, ou seja, atacam a doutrina cristológica, né? Ou seja, a doutrina
de Cristo. Irmãos, como nós já vimos, nada mudou na encarnação. Nós temos tido aulas anteriores, qualquer coisa volta lá e dá uma repescada nos assuntos. Né? Nada mudou na encarnação de Jesus. Ele é perfeito homem, como diz lá em 1 Timóteo 2,5, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, o homem, Jesus Cristo. Amém? Então ele é perfeito homem e também é perfeito Deus, porque nele habita a plenitude da divindade, conforme lá em Colossenses 2,9, que diz o quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então habita corporalmente nele, meus amados. Então vejam que é uma linguagem direta, não tem o que você pescar, não tem o que buscar, não tem que adivinhar nada, está escrito. O Jesus homem, meus amados. Ele foi o tema do nosso estudo no capítulo 3. Nós estamos na aula 7, então, regredindo aqui, na aula número 3, ele foi o assunto, meus amados, dessas nossas lições. O Jesus homem. Sim, pensando aqui. E no capítulo 4 nós temos ali o Jesus Deus. Então podem voltar lá e fazer alguma pesquisa no Jesus homem na lição 3 e na lição 4, Jesus Deus, vocês vão entender um pouco mais também a respeito. Eu tive que fazer isso para buscar algumas coisas também para vocês. Esta união, meus amados, Jesus homem, Jesus Deus, ela é conhecida como unio personalis, ou união pessoal. E ela é conhecida também como união hipostática. Os nomes meio estranhos, né? Mas é isso, união hipostática. Apolinário de Laodiceia foi o primeiro a representar firmemente esta doutrina em que o Logos, ou seja, a palavra, né, assumiu ali a carne humana. Ele ensinava que Jesus Cristo possuía um corpo humano, mas uma mente divina, que não estava sujeita ao pecado. Olha bem, vejam bem, meus amados. Ela não estava sujeita ao pecado. E não somente a mente divina, mas a carne também. Ok? Então ela não estava sujeita aos pecados e a nenhuma paixão humana. Isto foi bem definido no Concílio de Nicéia, que nós já estudamos também lá em 325, não sei se vocês se lembram. A união de Deus Filho, ou seja, a palavra com Jesus, homem, sendo ela posteriormente também, neste momento ali no Concílio de Nicéia, foi confirmada ali a união de Deus Filho com a palavra, né? A união da palavra com Jesus homem. Ali foi confirmado no Concílio de Nicéia. Depois, meus amados, posteriormente, ou seja, em 381, vamos lá. Isso, em 381, meus amados, teve também o concílio ali em Constantinopla, como nós já estudamos também. E nesse contexto surgiram ali muitas especulações. Porque lá em Nicéia, Jesus divino, Jesus homem. No de Constantinopla, definia-se ali a Trindade. Então tudo isso, meus amados, trouxe muita especulação teológica em torno da natureza de Cristo, ou seja, a humana e a divina, como nós já temos visto aqui. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Jesus, ele veio ao mundo nascido de uma família humana. Nós não podemos esquecer isso em hipótese nenhuma. Porém, através da ação do Espírito Santo. Amém? Todos nós conhecemos esses fatos. E aí, neste momento, com este nascimento, cumpriu-se ali as profecias messiânicas nele, no Cristo. Maria, a parte humana, e Deus, meus amados. E Deus, não houve conjunção carnal. Amém? Entendam isso, não houve. Foi por uma ação do Espírito que foi gerado Jesus Cristo. Amém, meus amados? Entendido isso? Todos nós conhecemos estes fatos. O texto lá de Gálatas 4:4 diz que quando
quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É desta maneira, meus irmãos. E assim nós vamos ao primeiro assunto, né? Vamos ao primeiro assunto que ensina sobre esta dupla natureza de Jesus. Nós vamos aos poucos nos aprofundando, não é verdade? Aos poucos nós vamos nos aprofundando. Amados, são irrefutáveis as provas bíblicas de que Jesus é verdadeiro homem e também verdadeiro Deus. Paulo menciona que Deus Pai, por meio dos profetas, fez promessas acerca dos filhos. Nós vemos isso no Antigo Testamento fartamente, né? Mas vamos lá, vamos citar alguns. Gênesis 3,15, nós vemos a promessa de que ele nasceria de uma mulher. Deuteronômio 18, de 15 a 18, Moisés diz que o Senhor suscitaria um profeta semelhante a ele, ok? Isaías 7,14 também, a virgem daria um filho, e seu nome seria Emanuel. Mateus 1, 20 e 23 fala sobre isso. Miqueias 5,2 também fala a origem, que ele seria de Belém de Efrata. Mateus 1,18 relata que o Espírito aparece para Maria para falar com ela. Do 20 ao 23 nós vemos o Espírito falando com José, mostrando para ele toda a situação. Lucas 1, de 26 a 31 também fala da concepção virginal, entre outros tantos versículos, meus amados. Eu tenho todos aqui para passar para os irmãos, basta pedir, nós passamos, tá bom? Não vou ficar adicionando aqui, que senão a aula vai ficar mais longa do que seria necessário para que vocês tenham o entendimento de tudo isso. Fala também que como homem ele seria descendente de Davi, todos nós também sabemos disso, e que ele consumaria a obra redentora. Isso tudo fica muito claro, né? Amados, nós não podemos esquecer que tudo isso ele faria mediante a ação do Espírito Santo. Está escrito, meus amados. Basta nós procurarmos e acharmos. Isaías 7, 13 e 14 fala sobre isso, 9, versículos 6 e 7 também. Jeremias 33, de 14 a 16. Isso além de vários outros textos fartamente estampados ali na Bíblia, pronto para abrir todos os nossos olhos. Amados, como nós já estudamos também na lição número 3, além do capítulo 3 de Lucas também, que fala sobre isso, também de João lá 1,14, que diz que e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito. Prestem atenção na palavra unigênito, nós vamos explicar isso tudo depois também, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? E aí João retoma também o tema, lá em 1 João 1, de 1 a 3, 4, de 2 e 3, 4, versículo 2 e 3, é isso mesmo. 2 João também no versículo 7, isso além de inúmeras outras passagens do Novo Testamento. Não vou ficar cansando vocês com versículos, embora seja necessário mencionarmos muitos deles nessas nossas aulas agora, para que vocês tenham base, né? O que demonstra aí, meus amados, que de forma direta ou indireta, Jesus, como ser humano perfeito em toda a sua natureza, ele é apresentado. Nós vemos lá 2 Timóteo 2,5. Então ele é apresentado de forma direta ou indireta como um ser humano perfeito. Só que entendam que sem pecado, meus amados, sem pecado. Hebreus 4,15, 1 Pedro 2, 22 fala desta maneira para nós. Aprenda que embora vivendo a descendência de Davi segundo a carne, através de Maria, ele veio pela ação do Espírito Santo, conforme diz Mateus 1,20, Lucas 1,35. Lucas 1,35 é até bom nós mencionarmos aqui, fala dessa maneira, e respondendo, o anjo disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te sombreará. Por isso
também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Falando para Maria, meus amados. E assim, meus irmãos, ele é apresentado a nós no versículo 4 de Romanos como Filho de Deus. Nós estávamos falando sobre homem, como homem, e agora ele nos é apresentado como Filho de Deus, lá no versículo 4 do texto, que nós teríamos lido, não lemos porque nós estamos expondo todo ele aqui. Entenda, meus irmãos, que o Deus Filho, ele é eterno, conforme João 1 nos apresenta. Não passou a ser Filho de Deus apenas na encarnação, como afirmam alguns hereges. Por quê? Porque Deus, ele é, e ele é desde a eternidade, meus amados. Lembram? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Este no princípio de Gênesis 1 significa eternidade com Deus, não é aqui, não é naquele momento onde ele estava criando as coisas, é no princípio de todas as coisas. No princípio de todas as coisas. Queridos, na nossa lição 4, nós vemos a explanação e a explicação sobre Jesus, Deus, sendo Deus. E nós vemos isso também no capítulo 4 de Lucas. Isso fica muito claro, ele deixa muito claro que o homem Jesus, ele nos é apresentado tanto de forma direta como indireta, como eu já falei para os irmãos, por meio de seus atributos e obras divinas, como o Cristo. Nós já falamos no início da nossa aula. Portanto, amados, ele não é uma mistura da natureza humana com a divina, não misturou, não é mistura, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Ele é, como nós já falamos, 100% homem e 100% Deus. É dessa maneira. Ambos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é um judeu, descendente de Israel, e também o Deus bendito eternamente, como apresenta a nossa revista. Ela menciona desta mesma forma. Mas antes de continuar, meus irmãos, eu gostaria... eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Eu gostaria de acrescentar que Jesus, ele é uma só pessoa para sempre, meus amados. Para sempre, eternamente. Jesus será a mesma pessoa para sempre. E que cada natureza retém a sua essência e atributos, não havendo mistura, não havendo enfraquecimento de nenhuma das naturezas. Além disso, meus amados, a doutrina da união hipostática é, na verdade, uma doutrina que somos incapazes, meus irmãos, de compreender totalmente. É impossível para nós entendermos totalmente como Deus trabalha. Nós, como seres humanos finitos que nós somos, nós não devemos supor que podemos compreender um Deus infinito. Leiam Deuteronômio 29 que vocês vão entender isso. Entenda também que Cristo encarnado homem não significa que ele não existia antes de ser concebido. Jesus tem sempre existido, meus amados. Conforme João 8,58, João 10,30, quando Jesus foi concebido homem, ele se tornou um ser humano sem adição ao fato de ser Deus. Ok? Desculpem. Juntando em adição ao fato dele ser Deus, conforme João 1, de 1 a 14. E esta é a unio personalis que nós já falamos lá no Antigo Testamento, um ensino essencialmente bíblico, que teve a sua definição teológica em 451, lá no concílio da Calcedônia. O concílio da Calcedônia, meus amados, foi um concílio ecumênico da igreja cristã, que aconteceu lá na cidade da Calcedônia, não precisaria nem mencionar isso, ali na Bitínia, entre 8 de outubro e 1 de novembro de 451. Ali foi convocado este concílio pelo imperador romano Marciano, e teve como objetivo, meus irmãos, reafirmar os ensinamentos do concílio de Éfeso, combatendo ali as doutrinas de Eutiques e Nestório. O concílio da Calcedônia afirma
que Jesus Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana, meus amados, em uma só pessoa, como nós falamos no início desta nossa aula. E algumas das principais decisões do concílio, só para adicionar algo para os irmãos aqui, foi ratificar o credo niceno, adotado em 325, que nós já estudamos ele, confirmar a autoridade das cartas sinodais de Cirilo da Alexandria, confirmar também a carta do Papa Leão I a Flaviano de Constantinopla e definir, meus amados, definir de uma vez por todas que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e é também verdadeiramente homem. Nós vemos vários textos, como João 1,4, que fala que o verbo se fez carne. Também lá em João 1, onde o verbo era Deus. Nós já lemos, nós já falamos para os irmãos hoje, já vimos em outras aulas. Vemos também que tudo foi feito por ele, desta maneira. E mais adiante diz que ele habitou entre nós. E isto, meus irmãos, no sentido de morada provisória. Ele não tem uma morada provisória, a morada é no céu, é como nós, é como o nosso caso. Nós estamos aqui como peregrinos, a nossa morada é no céu, meus amados. Ali a palavra usada ali é esquenô, ou seja, habitar em tendas, tabernacular, não ter uma parada certa aqui. A nossa morada é no céu. Amados, fica claro lá em Romanos 1, versículo 3 e 4, a verdadeira humanidade de Jesus, junto também com a sua verdadeira deidade. Nós precisamos aprender a, quando ler, contextualizar, entender isso. E aqui nós estamos contextualizando tudo para os irmãos. O versículo 3 é uma referência aos ancestrais de Jesus, mostrando que ele veio realmente de uma família humana. Isso fica muito claro. E que ele teve a sua genealogia registrada lá em Mateus 1, de 1 a 16, Lucas 3, de 23 também, de 23 também a 38. E isso de 23 a 38, não me enganei. E no versículo 4, ele é designado de filho. No versículo 4, ele é designado de filho de Deus com poder. E isto indica que Jesus já era filho de Deus em seu estado pré-encarnado. Entendam isso. Leiam lá 2 Coríntios 8, 9, Filipenses 2, 6. Né? E que ele seguiu sendo Deus também após ele estar encarnado em Jesus. Mas leiam em casa esses textos que apresentam a palavra Filho do Homem como referência ao Filho de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento algumas coisas, mas vamos ler em casa para não tomar muito tempo da nossa aula. Daniel, meus amados, 7, de 13, versículos 13 e 14, nos fala sobre isso. Mateus 26, 63 a 67. Nós vemos também isso em Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14 traz um dilema teológico, mas não tem nada a ver com a nossa aula. Nós podemos sim, pelo meu entendimento, passar para os irmãos aqui, que traz esse mesmo entendimento. Mas voltando, meus amados, eu quero ser breve, aí eu vou passando a aula e aí a garganta seca, né? Vejam como trabalha a mente humana. O texto original do grego de Romanos 9,5 diz exatamente assim, prestem bastante atenção. Dos quais são os pais, e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. É desta maneira o texto de Romanos 9,5. O que precisamos nós entender aqui é que naquela época não existia ponto e vírgula, né? Isso passou a ser usado no final, ali no século XIX, mais ou menos no século XIX, começaram a acrescentar nas traduções bíblicas o ponto e a vírgula. É dessa maneira, então, que nós podemos trazer para os irmãos. Com isso, meus irmãos, a tradução das Escrituras das Testemunhas de Jeová, olha eles aqui mais uma vez, na versão da sua Bíblia, né, Mundo Novo, ou seja, a Bíblia que nós já alertamos para que vocês não comprem, ela traduz da seguinte maneira, olha bem a diferença. E a eles pertencem os patriarcas, vírgula,
e deles descendeu o Cristo segundo a carne, vírgula, Deus que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Ou seja, eles não confirmam Cristo como Deus, quando fica muito claro que ele é Deus. O texto de Filipenses 2, de 6 a 8, deixa muito claro isso. Né? Ele diz assim, ele diz desta maneira, meus amados, que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ser igual ao Pai, mas fez-se sem reputação. Ele tomou sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e se achando na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. É muito claro, Filipenses 2, de 6 a 8. Isso é muito claro. E esses dois textos, meus irmãos, tanto Romanos 1, versículo 3 e 4, como Filipenses 2, de 6 a 8, na verdade são partes, meus amados, de um antigo hino aramaico. Um antigo hino, olha só como é antigo, em aramaico ainda, não era nem hebraico, aramaico ainda, que está completo, ou seja, quando você vê do versículo 6 até o versículo 11, você vê ele completo. Eu não vou ler para os irmãos, lá de Filipenses, né? Filipenses 2, de 6 a 11, é esse hino. Eu não vou ler para os irmãos, mas leiam em casa para vocês terem um bom entendimento. Eu vou só esclarecer sobre ele aqui um ponto que é bastante importante para os irmãos. Este texto, ou este hino, como vocês queiram chamar, nós vemos ali a palavra forma repetida 3 vezes, do grego morfê. Nós aprendemos sobre essa palavra na aula passada já. Ela significa forma de Deus, vocês se lembram? Ou seja, indica a essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus, ok? Ele jamais deixou de ser Deus, e nele Paulo também se refere ali a Cristo antes da encarnação, conforme João 1, de 1 a 14. Então, ele jamais deixou de ser Deus. Então, Paulo já faz uma referência muito enfática, muito infusiva a respeito disso, meus amados. E eu entendo isto, vendo que ele veio em forma humana para nos resgatar e pagar pelo erro e pecado de todos nós. Ou seja, ele veio para servir e não para ser servido, e vivendo todos os nossos sentimentos. Não podemos esquecer isso. Todas as nossas tentações e dores humanas. Ele passou por tudo que nós passamos, pelo que nós poderemos ainda passar. Ele passou e viveu por tudo isso. E viveu também aquele momento de angústia e de morte. É desta forma, meus amados. Agora, nós não podemos esquecer, nós somos fracos em carne, mas ele permaneceu sem pecado. E assim, inocente, ele pagou por todos os nossos erros, meus irmãos. Nós precisamos aprender a entender isto também. Irmãos, atentem para o fato de que Jesus, o homem, ele nasceu de uma gestação no útero de uma virgem, ou seja, Maria. Nós precisamos entender isso, mas entender da maneira correta. Não houve ali contato sexual com o homem, ou seja, com a Maria, de Deus com a Maria. Mas houve ali sim uma ação exclusivamente divina. E o Deus encarnado, ou seja, o unigênito, que significa gerado por seus pais, entenderam o que é o unigênito? É o único, ok? É o único gerado. Unigênito significa único gerado. Nós já falamos dessa palavra na aula passada. Não vou falar novamente. Ou seja, sem irmãos. Ele não tem irmãos. Ele não tem irmãos. No cristianismo, meus amados, Jesus Cristo é chamado de unigênito de Deus. E as pessoas, os hereges aí querendo dar irmãos para ele, que ele é como os anjos. Bom, é outro assunto, nós já estudamos, vamos prosseguir aqui. Então ele é chamado de unigênito de Deus, meus irmãos. Isso significa que ele é o único filho, eu repito para vocês, nascido de uma mãe mortal. Nascido de uma mãe mortal, ou seja, Maria, e de um pai imortal, Deus.
Nós precisamos entender aqui que foi sem contato físico, meus amados. Mesmo porque Deus é espírito. Amém? É desta forma, que isso fique bem firme na mente de vocês. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre as heresias, já indo aqui para o segundo assunto. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Como nós já vimos, meus irmãos, em nossas aulas, a maioria dos ataques tem um sentido ali de atingir a Jesus. Tanto que, em média, 2/3, uma média de 70% do Novo Testamento, está relacionado a esta defesa. Se vocês prestarem atenção na leitura, é isto. Nós já falamos nas aulas passadas das heresias do judaísmo, do docetismo, do unicismo, unitarismo, gnosticismo, arianismo, subordinacionismo, islamismo. Acho que são essas. Tem muitas outras, amém? Só que não estão sendo mencionadas até agora. Pode ser que sejam e pode ser também que não se menciona. Depois eu faço um compêndio para todos vocês. Mas hoje nós vamos falar sobre o nestorianismo e do monofisismo. Os nomes meio que estrobofóbicos, né? Mas nós vamos entender tudo isso. Nestório, meus irmãos, ele foi um bispo de Constantinopla e viveu ali entre 428 e 431 depois de Cristo. Ele era sacerdote ali na Antioquia e depois ele foi transferido. Sim, depois ele foi transferido para Constantinopla, ok? Ele afirmava que haviam duas pessoas, a divina e a humana, vivendo em Cristo. Mas quanto a isso, nós sabemos que não é desta forma. Aí começa a confusão na cabeça das pessoas, não é verdade? Como não é dessa forma, né? Nós precisamos deixar claro para vocês que aquele está realmente totalmente errado. Totalmente errado. Por quê? Porque nós sabemos que Deus ele se fez carne, portanto ele era 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa. Não existiam duas pessoas dentro de um ser humano. Não era aquela guerra, aquela briga. Deu para vocês entenderem? É uma só pessoa contendo em si a humanidade e a divindade. Ok? Por quê? Porque Jesus é Deus. Então não existia duas pessoas dentro de um ser humano. Não, existia Deus que habitava em Jesus. Então era 100% homem e 100% Deus. É dessa maneira, meus amados. Nestório, ele nega também ali a maternidade divina de Maria. Errado aqui em cima, na nossa primeira conversação, ele estava errado, ok? Então, agora com relação a negar a maternidade divina de Maria, ele estava certo, tanto que ele colocou um termo ali chamado receptora e não mãe, devido a ele entender através de Gênesis 2:4, feita ali uma comparação entre marido e mulher como uma só carne, ele estava certo, completamente certo. Maria é mãe de Jesus, meus irmãos. Jesus, homem, e não a mãe de Deus. Ok? Entendam isso, ela é a mãe de Jesus, homem, e não a mãe de Deus. O que acontece é que devido à popularidade do termo mãe de Deus, que era usado na época por Cirilo, que também era bispo da Alexandria, isso aí, meus amados, tem o nome de doutrina, não está na revista, é que eu faço as minhas anotações aqui, chamado de doutrina detox, doutrina teotox. Eu não achei aqui, eu lembrei. É doutrina teotox, ok? Devido a isso, essa doutrina teotox é a doutrina que já havia sido pregada que Maria é mãe de Deus. Então, com toda essa popularidade dessa doutrina, isso impediu o êxito dele em combater isso. Embora as provas de que Maria é mesmo apenas a mãe de Jesus humano. Isso está lá em Mateus 2:11, 13, 14, 20, 21. Vejam bem, Mateus
Mateus 2,11, meus amados. Mateus 2,11 diz assim: e entrando em casa, eles viram eles viram o menino, com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então eles viram ali o menino, então ela era mãe do menino. Quando se fala mãe do menino Jesus, perfeito, mãe de Deus, não está certo, meus irmãos. Veja que em toda a sequência ele é chamado de menino, ou seja, a sua humanidade. Nós precisamos entender isso. Portanto, Maria, ela não é a mãe de Deus. Não é a mãe de Deus, porque Deus, ele é desde a eternidade. Como nós vemos lá no Salmo 92, Salmo 93, 2, Isaías 40, 28, Salmos também 93, 2, Salmo 93, 2, que diz, né, que o teu trono está estabelecido desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Então, como ela poderia ser mãe de Deus? Nós temos também o salmo mais antigo da Escritura, meus amados. Nós podemos falar do salmo mais antigo da Escritura, o Salmo 92, que é de Moisés, que ele diz: antes que os montes fossem gerados, ou que tu tomasses a terra e o mundo, desde a eternidade e até a eternidade, tu és Deus. Como é que ela poderia ser a mãe de Deus? Não é verdade? Se Deus, ele é eterno, ele é um Deus que sempre existiu, ela foi criada por ele, como ela poderia ser a mãe dele, meus amados? Deus, Jesus, o menino, Jesus, filho, sim, mas a mãe de Deus, não. Um outro detalhe também muito importante que eu acho que eu poderia passar para os irmãos aqui é você não confundir. Lembra que eu falei da palavra unigênito? Você não confundir a palavra unigênito com a palavra também primogênito. É bom não confundir essas palavras, né? Unigênito é o único do gênero, ou seja, provém de monogenes, que é do grego, né? Jesus é o único filho de Deus, o único do gênero. Fica claro isso para vocês? Não foi criado, mas ele foi gerado, sendo ele Deus, juntamente com ou igual com o Pai, como nós vimos na aula passada. E quando nós falamos igual com o Pai, é para poder destacar para vocês que Jesus é um ser diferente do Pai, mas detém todas as prerrogativas divinas. Mas vamos lá, eu acredito que eu consiga explicar um pouco mais para vocês. Qualquer dúvida também vocês podem perguntar depois, que eu vou esclarecer com certeza. Eu não sou mais do que ninguém para tentar achar a perfeição aqui nas nossas explicações, mas que eu estou trazendo para vocês o que está nas Escrituras Sagradas, isto é fato. E na sua completude, eu tenho todas as anotações de todas as coisas aqui para passar para os irmãos. Então, meus amados, Jesus, ele é Deus, isto é fato. Mas se você falar que Deus ou se você falar que Deus ou o Pai é Jesus, você vai cair numa heresia, que é a heresia do unicismo. Entenderam? Voltamos lá no unicismo. Então é isso. Jesus, ele é Deus de fato. Jesus é Deus. Agora, se você falar que Deus, ou seja, o Pai, ele é Jesus, você vai cair no unicismo. Por quê? Porque para eles não existem três pessoas. Deus é único. E quando é um, ele não poderia ser o outro. Deus, para ele se tornar Jesus, ele teve que sair do céu e vir aqui se tornar Jesus como homem. E o céu ficou abandonado? Falamos disso na nossa aula passada. Então entendam, unjam a mente de vocês para esse entendimento. E entendam também, conforme Deuteronômio 29, a nossa mente não está preparada para muitas coisas. Nós trazemos as informações que a Bíblia, a Escritura Sagrada, de fato, nos apresentam. Ok? Então, se você falar dessa maneira, vai ser um unicismo. É desse jeito. Para eles, meus amados, não existem essas três pessoas. Não existem. Deus, para eles, é um só. Quando ele é um, ele não pode ser o outro.
Nós entendemos também que Deus é um só, nós entendemos. Só que nós entendemos que este Deus, ele é triuno. Ou seja, ele está na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos lá. Voltando, entenda agora a palavra primogênito. Nós falamos da palavra unigênito e nós vamos falar agora da palavra primogênito. Ou seja, o primeiro filho de Maria, o primeiro gerado por ela. Primogênito, primeiro a ser gerado. Ok? Então, a partir da encarnação, ele passou a ser Deus-homem. A partir da encarnação, ele passou a ser Deus-homem. Isso está lá em João 1,14, já falamos. Filipenses 2, de 6 a 11, já falamos também. Portanto, não há como negar a união hipostática. Ok? Nós já falamos sobre a união hipostática também. Porque ali fica muito clara a sua humanidade e também, meus amados, a plenitude da sua divindade. Colossenses 2,9, Atos 20, 28, 1 Timóteo 2, 5. Nós entendemos, portanto, Maria como aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Ok? Para ser a mãe de Jesus. Mas ela não é a mãe de Deus, porque Deus já existia, Deus é desde a eternidade, meus amados. Mas indo para o monofisismo, nome estranho, que significa uma única natureza. Então, ele teve como seu principal expoente Eutico, ou Eutique, como afirmam, como falam, como é apresentado para nós. Ele afirma que as duas naturezas de Cristo, elas se fundiram em uma só. O termo que eles usam é amalgamada. Amalgamada é o termo que eles usam. Ou seja, não é unida, mas sim fundida. Uma fusão dessas duas naturezas. Ou uma natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Com isso ele queria combater, com essa explanação dele, ele queria combater o nestorianismo. Mas ele acabou ali num outro erro muito grande. Quando ele fala dessa forma, que estão misturados, ele apresenta ali o docetismo. A ilustração que melhor oferecida, está inclusive na revista, eu não vou conseguir achar ali, mas a ilustração que eles apresentam é muito boa. É muito boa, eu achei muito interessante. Assim, o bronze, eles falam que um bronze é uma liga de cobre e estanho. Eu trabalhei com isso, eu sei que é. Você pega cobre, pega estranho, funde um com o outro, vai dar o bronze. Então você perceba que deixou de ser cobre, deixou de ser estanho, mas virou bronze. Ou seja, um híbrido totalmente diferente, não é a mesma coisa. Ok? Se tornou bronze. Ao fundir ali, se tornou bronze. Não é nenhum e nem outro. Então eles entendiam, portanto, que a natureza de Cristo não era nem humana e nem divina. E nós sabemos que em nosso Senhor Jesus Cristo está a alma racional e o corpo consubstancial ao Pai. Homoáisios, lembram que nós estudamos homoáisios, falamos disso também nas aulas anteriores, né? E ela é também consubstancial a nós. Ela é consubstancial a Deus, mas ela é também consubstancial a nós, segundo a humanidade, sendo em todas as coisas semelhantes a nós, exceto no pecado, como nós já falamos e afirmamos aos irmãos, sendo gerado antes dos séculos pelo Pai e gerado segundo a humanidade por nós, para a nossa salvação. Portanto, meus amados, a encarnação do Verbo não é uma conversão, não é uma transformação de Deus em homem, nem de homem em Deus. Trata-se de uma só pessoa, com duas naturezas, a humana e a divina. E esta união, meus irmãos, ela é permanente. Entendam isto, esta união ela é permanente. E só para que vocês entendam o tamanho do problema, a reação a isto causou a divisão do entendimento entre o Ocidente e o Oriente, motivo de lutas e contendas até os dias de hoje, né? E quando vocês ouvirem também a palavra kenoticismo, eu acho que é isso,
Sim, quenoticismo. Quando vocês ouvirem a palavra quenoticismo, eu acho que nós não estudamos nesse período aqui, das aulas que nós tivemos até agora, esta palavra. Mas quando vocês verem esta palavra quenoticismo, essa palavra significa esvaziar. Nós precisamos entender que o verbo, meus amados, ele possuía todos os atributos divinos do Pai. Ele poderia fazer o que ele quisesse, ver tudo o que ele quisesse, viver tudo o que ele quisesse. Porém, enquanto ele esteve na terra, ele esvaziou-se de todos eles e escolheu não usar. Estes, meus amados, como nós falamos na aula passada também, foram usados apenas na submissão ao Pai e na direção do Espírito Santo. Assim, ele abriu mão da sua glória. Vocês devem ter se lembrado que nós falamos na semana passada, João 17:5, quando ele chega para Deus e fala: ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E assim Deus o glorificou e ele passou a fazer todos os milagres. Ele teve condições de fazer tudo aquilo que nós vemos apresentado nas Escrituras, né? Fez milagres, perdoou pecados, recebeu adoração. Mas ainda carece aqui de uma pequena, antes de terminar, eu sei que pode estar cansativo, mas é 1 minuto no máximo. Quando Jesus morreu, meus amados, nós precisamos entender que não houve ali uma separação, porque entendam desta maneira: quando morre o corpo morre, então o nosso morre, fica a alma, e a alma pertence à natureza humana. Então não houve a separação, porque a alma vai a Deus, ela sobe, ela vai aos céus, aqueles que estão em Cristo. Então não houve ali separação. A alma de Jesus, ela continuou conectada à divindade. Portanto, não houve ruptura da união hipostática. Ele continua e continuará eternamente desta maneira. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na nossa próxima aula, nós estaremos falando sobre Jesus, se ele viveu e como ele viveu, a experiência humana. Será uma aula muito boa também. Eu espero os irmãos na próxima semana. Que Deus abençoe a todos.